Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pediatras. Eu sou a Caroline Mendes, estou aqui com a minha amiga, também pediatra, doutora Aline Velasco, e nosso objetivo, nosso propósito é uma informação segura, de fácil acesso para pais, mães, cuidadores, para todos vocês. E hoje a gente vai direto ao ponto. Nós vamos trazer as verdades sobre as vacinas. Nós escolhemos uma convidada incrível, que é uma referência em infectologia em todo o Brasil. É uma pessoa que defende a nossa bandeira da pediatria, das vacinas, sempre, para todos. E é a doutora Cristiane Cobal. Primeiro, doutora Cristiane, eu queria te contar como que foi a minha história, como que eu te conheci. Lá na época da pandemia, que não tem muito tempo, 3 vidas da minha família foram cuidadas por você. Especialmente da minha vozinha, que tem 94 anos ainda presenteando a nossa existência. Então, foi um momento muito especial, muito difícil. Aquele momento que a gente ainda estava cheio de dúvidas, de angústia, nem tinha o presente da vacina. E a partir daí, meu marido começou a seguir e falou assim, o que a Cobal falar, a gente faz. O que a Cobal falar, a gente faz. Então, beleza. Assim, seguimos a pandemia, esperando a chegada da vacina. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar lá no Einstein. Eu te contei isso, eu acho. E eu estava sentada lá um dia no refeitório. E aí, vou te chamar de você. Por favor. Aí, você chegou. E aí, eu mandei mensagem para ele. Falei, você não vai acreditar quem tá aqui. A Cobal, ele é mesmo. Eu falei, é mesmo. Então, a gente... Sabe quando a gente era criança que a gente queria ir no Projac? Conhecer as pessoas? Falou desse Não jeito. falei desse jeito? Quando a gente queria ir no Projac conhecer os artistas. Então, a gente começou a estabelecer essa referência de nome, de ciência, de confiança. Então, queria especialmente te agradecer aqui, em nome da minha família, em nome do Pod Pediatras, por ter trazido esse presente pra gente, que foi cuidar dessas vidas tão preciosas. E agradecer por você estar aqui hoje, porque eu sei que a gente vai acrescentar muito para muitas famílias. Esse é o objetivo do Pod Pediatras. A gente quer realmente salvar vidas, levar informações que salvam vidas. Então, por isso que você foi eleita pelo Pod Pediatras para ser a infectologista aqui responsável. Gente, olha que emocionante, né? Eu tô praticamente chorando aqui, né? Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês, Caroline, Aline, do Pod Pediatras. É uma honra estar aqui, é uma honra conversar com médicas sérias que se preocupam com as crianças, né? Com os adolescentes, que levam a ciência para as casas das pessoas, né? Então, eu adorei a sua história, que bacana. Eu fico super honrada, eu fico muito feliz da gente, nesses anos, né, de medicina, a gente falar o que a ciência faz, né, o que a ciência mostra, os dados reais e nós desmistificarmos, né, as crenças que limitam as pessoas. No nosso caso hoje, que a gente vai falar de vacina, que limitam as pessoas, limitam as crianças, né? Para que os pais não levem, os pais têm essa dificuldade, às vezes, de compreender, e nós estamos aqui para fazer isso, né? Para esclarecer todo mundo. Muito obrigada pelo convite nessa manhã de sábado. A gente que agradece. E a gente lida o tempo todo com essas mães, com as aflições dessas mães, dessas famílias, com relação ao tema. Quando a gente propôs falar sobre vacinas, a primeira coisa que você fez foi aceitar, e a segunda foi, vocês estão prontas para enfrentar um cancelamento? E a gente está assim, porque o nosso intuito aqui é reforçar que com ciência a gente consegue, e com responsabilidade, a gente consegue orientar e a gente consegue fazer o que é certo, o que é para ser feito, né, doutora? Perfeitamente. Então, assim, eu gostaria de passar para essas mães, gostaria da opinião e da explicação da doutora sobre essa importância das mães entenderem sobre vacinas, sobre o quão importante é seguir o calendário, seguir as orientações sobre a vacina, quebrar aí com esse estigma que muitas vezes acompanham. Olha só, gente, eu acho que para falar de imunização, para falar de vacina, a gente tem que falar de história, né? Então, se a gente não falar da história, a gente não vai entender a importância da imunização. E lembrando também que nós estamos num país de terceiro mundo, né? Em que as doenças infecciosas têm uma prevalência muito alta. Então, eu sou infectologista, eu trabalho com infecção há 30 anos.
Então, eu estava contando para as meninas aqui no intervalo que quando eu fiz residência de infectologia, né, eu dava no plantão da residência, eu não fazia menos de 6, 7, 8 punções lombares, né, que é você tirar o líquor para você saber se aquela criança tinha ou não meningite. Então, a gente fazia, num plantão de 12 horas, 8 punções lombares, né? E a gente só faz punção quando a gente tem alta suspeita de uma meningite. E, à época, a bactéria que mais causava meningite nas crianças era uma bactéria chamada Haemophilus influenza tipo B. E eu vi, né, a chegada no Brasil da vacina contra o Haemophilus dos Estados Unidos. E essa vacina custava, à época, $70, né? E aí, à medida que os meses, o primeiro, segundo, terceiro ano dessa comercialização, inicialmente a vacina foi só para a rede privada, né? Depois de alguns anos ela chegou à rede pública, né? Então eu pude presenciar o impacto positivo dessa vacina. Eu que saía de 8, 6, 8, 10 punções lombares num plantão de 12 horas, eu passei a não ver mais meningite por Haemophilus, né? Então olha que interessante, meningite, gente, é uma doença infecciosa muito grave, né? Que tem uma alta mortalidade e morbidade quando a criança não ela pode não falecer, mas ela pode ficar com problema auditivo, visual, retardo mental, né? Então, eu vi esse impacto. E agora, né, numa época mais moderna, o impacto também de outras vacinas, né? Vacina de gripe também, a vacina da Covid. A gente vai deixar a Covid para o final, né? Que é a que mais... Mais sensível. Mais sensível, né? Mas é assim... Então, eu dou também, sempre quando eu falo imunização, eu dou o meu exemplo, né? Eu tenho 59 anos. E eu tive, na minha infância, sarampo, catapora, cachumba, rubéola e hepatite A. Eu tive todas chamadas, antigamente, viroses comuns da infância. O fato de ser comum não significa que é leve, né? Eu poderia ter morrido de sarampo, de hepatite A, né? E de outras doenças infecciosas. E a minha filha, que hoje tem 32 anos, que tomou todas as vacinas, ela não teve nada disso, né? Então, na minha casa, eu também vi o impacto da imunização. Tá? Então, falar de imunização é um tema que eu adoro, né? É um tema polêmico hoje em dia, infelizmente. Não deveria ser um tema polêmico, deveria ser um tema de felicidade, de alegria, e hoje virou motivo de discussão, né? na família, nos amigos. Então, eu sou fã de vacina, adorei esse convite. Nós também, né, Carol? A gente já até comentou isso aqui já em outros episódios, a vacina vira e mexe é pauta no Pod Pediatras, lógico. E se você também acredita que a informação de qualidade combate as fake news, gente, aproveita, porque esse episódio vai ajudar a combater muita fake news por aí. Eu queria que você trouxesse pra gente, Cobal, quais são hoje, no mundo de hoje, os maiores mitos que colocam em dúvida a vacinação. Porque eu, particularmente, eu tenho 43 anos, eu sou dessa época que a criança era vacinada indiscutivelmente. Sim. Que a gente comentou aqui, vai para a fila da vacina, vai tomar vacina. E os nossos pais acreditavam, seguiam o calendário vacinal. E hoje a gente tem muita discussão em relação a isso, inclusive nos consultórios de pediatria. O que no seu entendimento, são esses maiores mitos que têm trazido essa dúvida para os pais, essa hesitação em relação à vacinação? Olha, meninas, tem vários pontos que merecem uma discussão. Em primeiro lugar, a gente entende que os pais, né, nós também, médicos, temos medos de doenças que ainda nós não sabemos a causa. Então, vou dar um exemplo prático para vocês, que é uma doença com diagnóstico cada vez mais frequente, que é o autismo, né? Então, na década de 90, um médico inglês, ele fez um estudo um estudo que não teve valor metodológico, né? Ele publicou o que ele achava, né? Não foi um dado científico, e ele publicou esse estudo na década de 90, nós estamos em 2025, linkando a vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, ao autismo. Então, isso teve um impacto à época gigantesco. E agora, para vocês verem, anos depois, né, esse médico ele foi condenado pela justiça inglesa, não estou falando nem de justiça brasileira, inglesa, e ele perdeu o direito de ser médico, né? Então, ou seja, começam com doenças que se discute muito hoje sem causa definida, porque ninguém sabe ainda a causa de um autismo, e tentam linkar a vacina. Isso é muito comum. Toda doença em que nós não sabemos a etiologia, a causa, a gente tenta linkar, associar a uma vacina, né? Bom, esse é um fato que aconteceu na década de 90, mas muitos
Muitos médicos ainda falam sobre isso, algumas famílias, alguns pais falam sobre isso. Então, não existe nenhuma ligação no planeta, ninguém nunca fez um estudo linkando o autismo com vacina. Isso é um mito, né? Isso é uma chamada hoje fake news, é uma mentira, isso não existe. Nós temos problemas também, por exemplo, religiosos, né? A gente estava discutindo isso mais cedo, né? Que a gente chama de crenças limitantes. Você acredita em alguma coisa que te limita a crescer, que te limita, né, a estudar, ou ter um trabalho melhor, ou até mesmo vacinar, né? Então, vamos falar um pouquinho da vacina do HPV, né? As crenças religiosas, em que, às vezes, os pais achavam, no passado, hoje menos, né, ainda bem, que nós médicos, né, ao falarmos para os pais de vacinarmos uma criança de 9 anos, menino e menina, contra o HPV, o papiloma vírus humano, nós estaríamos incentivando, eventualmente, né, um tema sexual numa criança. Isso não existe, né? Então, a gente vai falar de uma vacina contra um vírus, né? Que não tem só transmissão sexual. A transmissão sexual é mais importante, mas não é só isso. E é um vírus muito importante que leva a câncer. Então, a gente sempre fala, né? A vacina do HPV é uma vacina contra câncer. Ela é, junto com a hepatite B, vacinas contra um câncer. Por quê? Porque esses vírus podem causar câncer, né? Então, você tem crenças religiosas e aí, para coroar tudo isso, as crenças políticas, né? Que aí, gente, é um absurdo, né? Associar política à doença infecciosa, a um vírus, a uma bactéria, a um fungo, que conexão que tem isso? Então, assim, eu não entendo isso, eu não consigo entender como as pessoas associam porque eu sou de um partido, eu penso sobre isso da política, o fulano falou alguma coisa. Gente, qual é a ligação entre política e vacina? Não tem essa ligação, né? A gente fala em medicina que a gente pode comparar coisas semelhantes, não coisas diferentes. Então, o que tem vacina com doença infecciosa? O que tem vacina com febre amarela? O que tem vacina com sarampo, com hepatite B, com meningite, com Covid? Nada. Sim. Né? Então, assim, são várias nuances, né, desse movimento chamado anti-vax ou anti-vacina, que começou nos Estados Unidos, né, há décadas atrás. E, infelizmente, porque também a internet tem um outro lado, né? A velocidade com que a informação chega, mas chega também informações não verdadeiras, né? Então, é um assunto complexo. Cobal, e quais são as verdades científicas que os pais precisam saber para que eles tenham essa convicção fortalecida em relação às vacinas? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber que vacina é uma medicação. Ela segue rigorosamente, né, todos os critérios internacionais de segurança e depois de eficácia. Então, quando uma vacina ela é liberada, né, pelos órgãos específicos daquele país, daquele continente, ela seguiu todo o caminho de qualquer remédio. Então, por exemplo, se eu tenho um pai e uma mãe que, por acaso, ele é diabético, ele toma um remédio para diabetes e ele acredita que aquele remédio vai abaixar a glicemia, é porque aquele remédio passou por segurança e eficácia. Vacina, gente, é a mesma coisa. Ninguém inventa uma vacina e coloca no mercado. Ela segue todos os parâmetros de segurança, né, daquelas fases normais da produção de um medicamento, e depois para eficácia. E depois, assim, ela é liberada. Obviamente, como qualquer remédio, para pressão alta, para diabetes, para emagrecer, né? À medida que os anos vão passando, nós vamos também avaliando eventuais efeitos colaterais associados àquele remédio ou àquela vacina. Mas vejam vocês, né? Qual vacina foi tirada do mercado, né, as vacinas normais, depois de licenciadas nos países? Nenhuma, né? Então, assim, vejam, não há esse medo, porque outra coisa que eu acho interessante falar, não existe vacina que foi feita ontem, que eu escutei isso muito, ainda escuto, do medo da vacina de Covid. Ah, doutora, porque essa vacina é muito nova. Que nova, gente? Vocês pensam que os laboratórios que produzem, estudam vacinas, não têm plataformas de vacinas contra várias doenças infecciosas há 10, 15, 20 anos? Só que naquele momento não é economicamente viável lançar aquela vacina. Mas aquela plataforma já existe, aquele estudo já existe. Já existia, Já né? existia. Então, já existia existe um banco de, se eu pudesse falar assim, um banco de vacinas que fica ali em stand-by. Então, por exemplo, a África, nós temos vários vírus
que são frequentes na África, né? Vírus graves, com febres hemorrágicas, que estão restritos a algumas vilas, a algumas cidades africanas, que do ponto de vista mundial não tem uma importância mundial, né? Mas já existe uma plataforma de vacina. Então, caso nós tenhamos, eventualmente, a disseminação desse vírus, né, para o mundo, a gente vai ter, com certeza, uma vacina muito mais rápida, que as pessoas vão achar que foi desenvolvida meses atrás. Não é assim. E, assim, é tão importante as pessoas terem essa clareza, porque eu trouxe aqui um dado da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre cobertura vacinal. Sim. E o reflexo que a pandemia trouxe na diminuição dessa cobertura. Para ter ideia, a gente chegava próximo aí a 95% em 2012 e depois de 2020, próximo de 60%, Cobal. Isso é uma loucura. A exposição que a gente está submetendo essas crianças, né, Aline? E olha o que é uma sequela de pólio. Nossa, importantíssimo. Eu acho que às vezes é importante os pais que estiverem relutantes em relação à vacina, dá um prompt lá no chat e pergunta: o que é poliomielite, sequelas? Como que uma criança fica depois de uma poliomielite? Porque isso é uma coisa acessível. Né? Isso. É porque você não vivenciou, às vezes, um sarampo. Sim. Você não vivenciou na sua infância, são pais jovens, sim, uma epidemia de influenza, igual nós, profissionais da saúde da nossa idade, vivenciamos na nossa prática, sim, perdendo paciente, né? E quando a doutora Mirna esteve aqui, pra gente conversar sobre cardiopatia, que a gente falou de miocardite... Eu assisti, viu, a Mirna? Pois é, maravilhosa, né? Também é do Projac. Maravilhosa. Mirna. Também é do Projac. Aí, a doutora Mirna esteve aqui, a gente falou dos nossos pacientinhos da pediatria, com miocardite, com sequela, criança na fila de transplante por causa de Covid, sim, da SIMP. Então... Pais, por favor, dê uma olhadinha no Google. O que é uma pólio? O que é uma sequela de pólio? Porque às vezes a pessoa não sabe nem ponderar, né? Vai pela fake news da vacina. Ah, mas eu nunca vi uma pólio, não sei o que é. E nunca vi uma meningite, não sei o que é. Eu acho que você falou um ponto fundamental para os pais jovens. Às vezes a gente tem que lembrar com quem que a gente está falando, né? Então, quando eu falo de pais, vocês estão falando de pais jovens, pais que têm criança, pais de 20, 30 anos... que não viveram essas doenças infecciosas que eu falo tanto, né? Então, parece que a gente está falando uma coisa de outro planeta. Então, eu acho fantástico o prompt do ChatGPT, né? Então, a IA nos ajudando a esclarecer e tirar as dúvidas das pessoas. Então, para os pais jovens, né? Que não viram, não sabem o que é isso. Na paralisia infantil, poliomielite, é uma doença viral, olha, é um vírus que matou milhões de pessoas no mundo inteiro, e deixou várias pessoas sequeladas, com sequela motora, na cadeira de rodas, né? E nós não temos... E outra coisa importante, né, gente? Para boa parte das doenças infecciosas virais que nós temos vacina no planeta, nós não temos antiviral, que é um outro detalhe. Porque, assim, quando eu tenho uma doença infecciosa, que eu tenho um antiviral quando é vírus, eu tenho um antibiótico quando é... se for uma doença bacteriana, um antifúngico, né? Se for um fungo, eu ainda consigo modificar, eventualmente curar aquele paciente, a criança, o adolescente ou o adulto, de forma tranquila. Eu vou intervir naquela doença. Para boa parte das doenças infecciosas virais, eu não tenho remédio, gente. Então, eu estou falando de quê? Eu estou falando de hepatite A, que é uma virose transmitida por água e alimentos na criança, que eu tive, sim, né? Aquela que deixa amarelo, ictérico, né? Eu fiquei amarela, parecendo um piqui. E eu não tenho antiviral para o vírus da hepatite A. E a criança, o adolescente, ele pode ter uma hepatite A aguda fulminante. E qual é o tratamento para esse caso? Transplante de fígado. Eu não tenho um antiviral. Vamos falar de febre amarela? Eu não sei se vocês viram, né? Os alertas sobre morte de macacos aqui em Goiás. Não é? Uhum. Então, febre amarela. Febre amarela é a mesma história. Eu não tenho um antiviral no mundo inteiro para combater esse vírus. Mas eu tenho o quê? Vacina. Né? E sarampo. Nós estamos falando de sarampo, da reintrodução do sarampo. Esse dado que você teve, Carol, que você falou, é um dado muito importante. Gente, se eu tenho uma população, né, aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil, não vacinada do sarampo, basta vir um caso numa cidade de, sei lá, 30 mil habitantes,
a probabilidade de eu ter dezenas de outros casos naquela cidade, naquela comunidade é gigante. O sarampo é uma doença viral, que eu não tenho antiviral e altamente contagiosa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar os pais que estão nos escutando aqui, ele tem que pensar em todas essas variáveis. Primeiro, ele tem que entender a doença. Se ele é jovem e não viveu essas doenças que eu vivi, por exemplo, ele vai para o chat, né? Ele vai para o chat GPT e pergunta para o chat como é que era isso, como é que foi, né? Qual é a importância, né? Qual é a gravidade dessas doenças. Segundo, conversa com o pediatra do seu filho. Doutora, esse vírus tem remédio? Eu tenho tratamento para esse vírus? Boa parte vai ser? Não, eu não tenho, né? Então, você tem que entender tudo isso e tomar a decisão acertada. Nós, seres humanos, voltando a falar de história, nós só estamos aqui com 70, 80... Você estava me dizendo que sua mãe tem 90 aí? Minha avó tem 93, 94. A minha mãe tem 94 também. Minha mãe tá linda. Minha mãe toma, né, todas as vacinas para a idade dela. Eu fiz vacina agora de Covid na minha mãe. Eu faço de 6 em 6 meses na minha mãe. Minha mãe teve Covid lá atrás, né? E a sorte da minha mãe que eu tinha um antiviral já, o Remdesivir, né? Mas minha mãe é vacinada de 6 em 6 meses para Covid com 94 anos. A minha mãe é vacinada para vírus sincicial respiratório, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E minha mãe foi vacinada com a vacina para gripe, que tem uma eficácia, uma vacina da gripe especial, que a gente não tem ainda na rede pública, que chama Efluelda, em que ela é mais eficaz, ela tem uma quantidade de antígenos, ela é mais forte, né? Ela imuniza mais, né? Então, assim, a gente só está aqui por isso. Vai lá estudar história, olha para a Grécia, para Roma e vai ver com quantos anos as pessoas morriam, né? E morriam de quê, geralmente, gente? De doença infecciosa. Morriam com 30 anos, com 40 anos, né? Então, as vacinas, elas contribuíram para a longevidade das pessoas. Nós, do atendimento, nós somos emergencistas, sim, além de fazer consultório, enfermaria. Então, a gente está lidando ali com o paciente no dia a dia, o grande sofrimento é justamente essa doença que não tem, às vezes, o tratamento específico. Então, às vezes, a população de hoje ela tem um certo privilégio por nós termos evoluído muito em relação a tratamentos infecciosos, sim, tanto virais quanto bacterianos. Mas quando chega um paciente que você olha a caderneta de vacina e ela está completa, aquilo já te tranquiliza. Tanto nas hipóteses diagnósticas, que como a gente comentou, olha, mãe, no seu caso, o seu filho foi vacinado. Então, certamente, essa infecção, porque a gente precisa lembrar também para as famílias que não é porque está vacinado que não vai pegar. Porque se ele tiver contato, ele pode ser contaminado. Então, é importante, porque a família fala assim, não, mas foi vacinado e teve influenza? Foi vacinado e teve Covid? Não teve a forma grave da doença. Então, o objetivo da vacina é isso. Então, a gente precisa clarear isso para a família. Olha, esse ponto que você falou, esse ponto é muito importante. Eu também escuto isso demais, gente. Nós somos... estão 3 médicas aqui apaixonadas por vacina, né? Mas, como toda paixão, a gente sabe também das limitações, né, gente? Assim, as vacinas também, elas têm as suas limitações. A primeira delas é a eficácia das vacinas. Não existe vacina que seja eficaz 100%. Vamos dar o exemplo, nós estávamos falando da vacina de febre amarela. É uma das vacinas mais imunogênicas que nós temos no mundo. Ela funciona muito. Ela tem uma eficácia 95%, 96%, 97%. Olha, quase 100% de eficácia. Se eu falar, por exemplo, da vacina contra o vírus influenza, porque a doença é gripe, vou contar uma historinha depois ótima sobre vírus influenza e gripe, que tem uma eficácia menor a depender da população. Se estou vacinando criança, adultos saudáveis e idosos, né? Uma eficácia que pode ir desde 60% a 80%. Então, o que você disse é, vacinei, eu estou protegido 100%, gente? Claro que não, né? Não vamos ser ingênuos, porque não existe isso. Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Mas, provavelmente, eu vou ter uma doença, se eu estiver na chamada falha vacinal, eu vou ter uma doença muito menos grave. E, para começar, né, eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Eu vacinei, infelizmente, caí na falha vacinal. E se, eventualmente, rarissimamente, eu tiver uma doença um pouco mais severa, o que mais eu poderia ter feito para não ter aquela doença? Então, eu acho, eu penso, né, na minha vida, inclusive pessoal, que eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance. Gente, eu sou controladora.
E, infelizmente, eu sofro muito. Por que eu sofro? Porque, na verdade, gente, quem é controlador, ele é um sofredor crônico, a gente não controla nada. Mas eu tento fazer tudo aquilo que está ao meu alcance, que eu posso fazer, para que eu tenha um ótimo resultado, independente do que seja, né? Então, eu acho que é nesse contexto. Primeiro, esclarecer. Não existe vacina que protege 100%. Mas se ela protege X%, aquilo já é tudo que a ciência conseguiu chegar aqui em 2025. Talvez em 2045, né? Que eu nem vou estar aqui no podcast, que vou estar aposentada. A gente tem vacinas mais eficazes, né? Próximas a 100%, ou até mesmo, não sei, acho que 100% não vai ser impossível, mas vamos fazer o que está ao nosso alcance, né? Então, vamos pegar essas crianças, os adolescentes, vamos olhar a carteirinha de vacina, né? Vamos olhar, vou proteger o meu filho. E lembrando também que o sistema público de saúde brasileiro, para vacina, gente, ele é muito bom, né? Muito bom. Ele é muito bom. Sempre tem espaço para melhorar? Sim, tem espaço para melhorar. Mas ele já é maravilhoso. Então, quando vocês e eu, nós olhamos a carteira de vacinação de uma criança, de um adolescente, de um adulto e de um idoso, totalmente carimbadinha, com um selinho de vacina, para nós isso é maravilhoso. Nossa, lindo. Lindo. E é engraçado, a doutora falando aqui, e me veio à mente uma situação, né? A gente que atende na emergência, a gente, eu pelo menos, nunca vi uma complicação, você já viu? De vacina. Nunca. Covid. Ah, não, gente. Sabe? Então, assim, eu estava aqui parando para pensar, gente, o que mais que a gente tem que falar para que essas mães, para que esses pais acalmem o coração, fiquem tranquilos, sabe? E eu nunca vi, Cobal. Então, olha, sabe? A gente estava conversando, né, antes, né? Eu tenho uma clínica de vacina, né? Eu estou lá há 32 anos, a clínica existe há quase 40 anos, né? O que a gente vê normalmente, vou voltar depois para falar da vacina da Covid em especial, mas assim, normalmente, gente, o que as vacinas dão, né? De efeito colateral? As vacinas, por exemplo, contra bactérias. Primeiro é o local de aplicação. Fica vermelho, fica quente, fica doloroso, né? Pode ficar muito vermelho. Ah, não é porque aplicou a vacina errada, gente. É porque o adjuvante, que é uma substância que faz a vacina funcionar mais, ele é mais reatogênico, né? Então, fica vermelho, fica quente, dói o braço, ok? Compressa gelada resolve tudo. E você pode ter febre. Às vezes, febre 1 ou 2 dias após a vacina, né? E as vacinas de vírus vivo, né? Por exemplo, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, eu posso ter uma doença, um sarampinho, né? Uma varicelazinha. Por quê? Pequenas lesões aí 2 semanas pós-vacina. Para as vacinas de vírus vivo. Complicações graves de vacina, com 30, 32 anos de medicina, eu nunca vi, né? Porque elas são o quê? Raríssimas, gente, né? Raríssimas. E a gente tem que lembrar, e agora eu volto a falar da internet, né? Que é a atribuição da causa. Isso é uma coisa assim que a medicina, que eu sou médica, então nós somos médicas, a gente pode falar que são as fragilidades da medicina. A medicina também não é perfeita, né? Então, quando os médicos, às vezes, não sabendo qual é a causa, eles se precipitam em associar aquele quadro clínico a uma vacina. Mesmo sendo a milésima hipótese. Só que aí o médico, gente, eu acho que o médico também tem uma responsabilidade gigante. O médico, o que ele fala, tem um poder muito grande para o bem e para o mal. Então, eu acho que nós médicos também, agora é uma chamada para os médicos, eu acho que nós temos que escolher bem as palavras, né? A gente não pode falar qualquer coisa. Uma coisa é nós 3 discutirmos, cada uma tem uma opinião, vamos procurar na literatura, vamos estudar. E cada uma vai dar uma opinião aqui. Pode ser que eu fale uma bobagem e eu vou falar, olha, peraí, eu falei uma coisa, não é bem aquilo. Mas quando você fala isso para o leigo, isso vai ser repetido durante décadas. A doutora Cobal, Aline, Carol falou isso. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que nós médicos também temos participação, infelizmente, nesse momento triste que que eu acho que essa raiva, né? Esse sentimento negativo que muitos leigos estão tendo com relação à vacina, né? Então, eu fico triste em falar sobre isso? Claro que eu fico triste, porque eu sou médica, a minha filha também é médica, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as
palavras, né? Sim. Eu acho que a gente não pode associar. Então, quando você pega nesse gancho, vacina da Covid é efeito colateral, né? Gente, todos nós trabalhamos na epidemia, né, da Covid-19, que foi assim, né? Então, cada um tem uma experiência para falar sobre isso. Eu tenho a minha, né? E eu sempre falo que a minha experiência, eu fiquei responsável por 2 hospitais, à época da Covid, com 50 leitos, 41 e 10 no outro, histórias e mais histórias de famílias, né? Então, pessoas jovens, crianças, adolescentes, adultos, morreram gestantes com Covid-19, que morte, né? Então, assim, cada um tem uma historinha para contar. E nós vimos, né, essa evolução. O que mudou? O que está fazendo que nós estamos aqui? O que aconteceu que nós estamos aqui hoje nessa sala, nesse pod pediatras famosésimo aqui, sem máscara, gente? Vacina. Porque se vocês tivessem me convidado há 4 anos atrás, 2020, eu estaria aqui. Primeiro, eu não sei nem se eu ia aceitar, que ia ficar com medo. Segundo, eu ia estar de máscara em 95. Né? Eu andava de máscara em 95 o tempo inteiro. Eu andei no metrô semana passada, lá em São Paulo, e aí me veio isso na cabeça. Sim. Porque na ida no avião, havia 2 chinesas e elas estavam de máscara o tempo todo, outro padrão, né? Sim. O tempo todo elas passaram o voo todo de máscara. E aí eu olhei aquilo e falei, olha, chinesas. E aí, no metrô, a gente foi para um show lá em São Paulo, me veio esse flash, sabe? Um desconforto, tipo, será que tá certo eu ficar nesse metrô cheio desse jeito, sem máscara, né? E quem viveu isso, nós que vivemos isso assim na pele, seja como paciente, como familiar, como médico, a gente nunca vai esquecer o que foi isso. Eu tenho 8 doses da vacina. E eu tenho orgulho de bater no peito e dizer, né? A gente foi vacinar juntas e a gente, nossa, eu tenho 8 doses. Não, e esse gancho, assim, agora vamos falar um pouquinho então de Covid? Então, em relação à vacina de Covid. Gente, vacina maravilhosa, né? Se vocês não esqueçam os dados, o que algumas pessoas falam na internet, né? Acho que vocês têm que seguir aí a parte oficial dos países, né? Assim, esses órgãos fiscalizadores de vacina e médicos confiáveis, né? E é isso, né? Por exemplo, vacina e máscara, né? Gente, vacina e máscara. Veja só, a minha filha fez residência de dermato no Rio de Janeiro. E eu ia, uma vez a cada 2 meses, ao Rio de Janeiro. Eu ia sempre de N95, né? O avião é um local pressurizado que facilita a transmissão de doença infecciosa viral respiratória, tá? Você fica coladinho do lado do outro, né? Então, assim, à medida que o tempo foi passando, eu fui vacinada, e também não existe mais número de doses. Você está falando, hoje as pessoas falam, Cristiane, eu tomei 3 doses. 3 doses, eu tomou nada. Porque a vacina para a Covid, gente, vai ser sempre. O vírus não morreu. Eu não sei se vocês viram, no Brasil, em Goiás e em Goiânia, um aumento de mais de 100% no número de casos de Covid aqui na nossa cidade. E o reflexo eu vejo onde? Eu trabalho muito com infecção grave em UTI. Então, eu vejo os pacientes, né? Eu acompanho esses doentes na UTI com Covid. Não é claro, né, como foi em 2020, mas eu ver um paciente com Covid, uma criança pequena... As bronquiolites graves, em que o antiviral para criança muito pequena, aí já não tem estudo. O que eu vou, por exemplo, para um idoso que é pneumopata, cardiopata com Covid, eu pergunto, senhor, tomei 2 doses da vacina. Gente, tomou Coronavac, tadinha, eu também tomei, mas era muito fraquinha, né? E as vacinas agora são as vacinas mais modernas. E que a gente vai tomar vacina para Covid sempre. E essas vacinas vão sendo atualizadas, modernizadas, melhoradas em termos de eficácia, porque segurança, todas elas são seguras, né? Então, hoje a gente não conta mais. Então, para quem está nos ouvindo, os pais, os avós, né? Os tios e as crianças que... As mais velhas estão ouvindo vocês também, né, gente? E vacinar contra a Covid. Agora, é claro que a vacina da Covid hoje nós não temos na rede privada, então nós temos que seguir o calendário público. E aí tem algumas limitações de idade, por questões econômicas, que tem a ver com rede pública, que é economia pública, saúde pública, né? E nós não temos vacina da Covid na rede privada, que eventualmente nós indicaríamos uma vacina e, às vezes, uma limitação governamental que a gente não poderia fazer. Não teríamos acesso, na verdade. Mas vacina para Covid é excelente para qualquer faixa etária. Eu faço essa associação. Você não vai tomar de influenza?
todo ano? Porque ninguém parou de tomar de influenza. Todo ano chega aquela doideira. Eu lembro quando eu tava grávida, com a caixa de isopor, querendo comprar uma vacina lá na sua clínica. Socorro. Todo ano é aquela loucura para vacina de influenza. Então, entenda que a Covid entrou nesse mesmo processo. Com certeza. Mas eu quero fazer, já que você falou um pouquinho da vacina de influenza, eu quero fazer só um comentário, que essa eu acho muito engraçado. No meu consultório, eu falo assim, eu pego a carteira dos adultos, eu vejo todas, eu sou a maníaca doida das vacinas, né? Aí eu pego a carteira de vacinação e falo assim, nossa, mas você não tomou a vacina da gripe esse ano? Aí o paciente fala assim, doutora, eu não tomo a vacina da gripe, porque a vacina da gripe dá gripe. Então eu não tomo, aí tem dois lados, vou contar dois fatos. Eu só tomo a vacina de influenza. Eu falo, adorei. Gente, amei. Por quê? Olha só que eu amei. Eu falo, que bom que você tomou a vacina de influenza e não tomou da gripe, porque é a mesma coisa, né? Então, ou seja, a vacina para gripe é a vacina contra a influenza, né? Então, o vírus influenza é o vírus que causa a gripe. E aí, pegando o gancho da gripe, lembrar também, gente, vacina da gripe não dá gripe em ninguém. Isso é o dia a dia que eu escuto muito isso. Doutora, eu não vou vacinar para gripe porque a minha filha tomou a vacina agora e semana que vem ela ficou gripada. Primeiro, vamos ter que fazer uma correção agora, né, gente? Nem todo narizinho de criança que escorre, nem todo espirro da criança, nem toda tosse é gripe. Eu posso chamar isso de síndrome gripal, mas eu posso colocar aqui 10 vírus que causam síndrome gripal. Então, se eu vacinei a minha filha, né? Se eu vacinei minha neta, eu não tenho neta ainda não, tá, gente? Mas pode ser que eu tenha recente daqui a pouco tempo. Mas assim, a criança vacinou para gripe e daqui 1 semana, 2 semanas está com sintoma gripal. Provavelmente não vai ser influenza, com uma eficácia razoável. Mas eu tenho adenovírus, metapneumovírus, os coronavírus, não SARS-CoV-2, rinovírus, teve demais. Então, se nós pudéssemos fazer um painel molecular para todos esses vírus, eu ia mostrar para os pais, estendido, qual é o vírus que está dando o quê? Narizinho escorrendo, que está espirrando e que está com febre. Então, só para lembrar, vacina da gripe, que é contra o vírus influenza, é vacina de vírus morto. Morto não causa nada, gente. Então, nunca uma vacina da gripe vai dar gripe em ninguém, tá? Perfeito. E esses cuidados que a gente começa na infância, a gente estende para a vida adulta, para os idosos. E eu gostaria de colocar aqui as novidades que a gente tem para os adultos. Doutora, fala para a gente orientar esses avós, os pais, os cuidadores sobre as vacinas que devem ser tomadas na vida adulta e que muitas vezes é deixado de lado, né? Acompanhar o cartão, às vezes, fica para a infância, não é? Verdade. E é tão importante. Nossa, então, a gente fica falando assim da cobertura vacinal mais baixa na criança, mas vocês, pediatras, são privilegiadas, meninas. Vocês são ótimas, porque, olha, assim, a adesão às vacinas, né, na pediatria ainda é muito grande. E eu falo que à medida que a gente vai ficando mais velha, a gente esquece de vacina, a gente não quer vacinar. E a gente não gosta de injeção. Eu tenho medo de injeção. Só que a gente esquece que quando a gente adoece, nós vamos tomar 200 mil injeções, né? Então, vamos falar um pouquinho da vacina do adulto ou do idoso, que é uma rede de apoio também para as crianças. Então, assim, a gente tem esse binômio, né, da família, na verdade. Então, nós temos de novidade a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é uma vacina que foi licenciada. Nós temos 2 fabricantes mundiais dessa vacina. E a vacina para o vírus sincicial respiratório, ela está licenciada agora acima de 50 anos. Então, qualquer pessoa acima de 50 anos pode tomar a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Mas quem é esse vírus? Doutora, eu nunca ouvi falar nesse vírus. Vírus sincicial respiratório. Gente, ele é antiquíssimo. Só que antes da Covid, nós não fazíamos um painel molecular e nós não mostrávamos para o paciente que o vírus era esse. A gente falava, é vírus, mas a gente não dava o nome para o vírus. Daí surgiu até uma piadinha que a gente escutava muito, quando o médico não sabe nada, fala que é vírus. É isso não, gente. Quanto mais inteligente é o médico, mais ele fala que é vírus. Porque boa parte das doenças febris da criança e do adulto são causadas por vírus e não por bactéria. Então, o vírus sincicial respiratório, ele é muito importante para crianças pequenininhas, bebês, né, menores de 6 meses. A bronquiolite, ele é responsável por mais de 80% dos casos de bronquiolite. E para os
os idosos, né? Os idosos extremos. Então, nós temos uma vacina ótima, uma vacina também de vírus morto, de subunidades, excelente, e dose única por enquanto, né? Nós temos a nova vacina para o pneumococo. Gente, quem é o pneumococo? O pneumococo é uma bactéria que pode causar doença invasiva, né? As pneumonias muito graves, bacteremias com sepsis, com disfunção orgânica, meningite, né? Então, o pneumococo, ele é numerado, né? O pneumococo tem número, né? Então, as vacinas vão... À medida que o tempo passa, as vacinas vão cobrindo mais o maior número de pneumococos, né? E com uma eficácia muito boa. Então, a vacina do pneumococo também deve ser feita para pessoas acima de 50 anos, 60. Se você tiver comorbidade, cardiopatia, pneumopatia, sou asmático, tenho DPOC, tenho insuficiência cardíaca, sou diabético, sou obeso, aí você pode fazer em qualquer idade, né? Então, as vacinas pneumocócicas novas, vírus sincicial respiratório, o que mais que eu esqueci? Zoster. Eu esqueci. Vamos falar de cobreiro, né? Que em Goiás as pessoas chamam zoster de cobreiro, né? Então, o zoster, a doença chamada herpes zoster é causada pelo vírus varicela zoster, que na infância, na criança não vacinada para catapora ou varicela, então você tem quando criança varicela e anos depois, décadas depois, quando você tem um desarranjo imunológico, não precisa ser uma imunodeficiência, um desarranjo imunológico, esse vírus, alguns vírus não morreram, né? E esses vírus que estavam em latência, eles acordam, né? E eles acordam, eu sempre falo, enfurecidos. E eles pegam um nervo, né? E seguem aquele nervo até a pele. Então, eu posso ter um zoster facial, torácico, eu posso pegar o meu nervo ciático e eu tenho na minha perna. Ontem eu recebi de uma paciente uma foto que ela está com zoster em toda a coxa, na perna, que pegou o ramo ciático da coluna vertebral. Então, a vacina de zoster é maravilhosa, são 2 doses. E tem uma eficácia altíssima. Essa vacina tem mais ou menos 13, 14 anos nos países de primeiro mundo, uma eficácia gigantesca, muito maior de 85%. E eu só falo um pouquinho da vacina de zoster, que está indicada para todo mundo acima de 50 anos, ou abaixo de 50 se eu tiver alguma comorbidade. Essa vacina, ela é um pouco reatogênica. O que é isso? Quando eu indico, que eu prescrevo a vacina para zoster, eu tenho que explicar para o paciente que, por volta de 40% das vezes, ele pode ter febre, febrão. O que é febrão, gente? 38,5, 39. E quando a gente tem febre alta, existem os sintomas que a gente fala o cortejo da febre. Mal-estar, dor no corpo, né? Então, isso é normal, isso não é nada demais, faz parte, porque o adjuvante dessa vacina, que aliás é poderosíssimo, que fez essa vacina funcionar muito, né? Tem uma eficácia altíssima, ele realmente causa isso, ele pode causar. Então, você vai tomar um antitérmico normal, não é? Se você tiver febre. E no local de aplicação, sim, muito vermelho. Uma hiperemia que, às vezes, pega todo o braço, né? Que é, como eu disse anteriormente, que as compressas geladas resolvem qualquer coisa. Mas é uma vacina excelente com 2 doses. E o intervalo mínimo são 2 meses. O intervalo ideal, 6 meses. Então, eu vou tomar hoje a vacina contra o zoster, que nós aqui conhecemos como cobreiro, né? E vou tomar a segunda dose daqui 6 meses. Vacina maravilhosa, muito bem lembrado. Obrigada. E eu acho que uma que é um presentão pra gente, dengue. Na nossa região. Vacina de dengue, isso mesmo. Uma vacina maravilhosa, uma vacina de um laboratório com mais de 100 anos, japonês, chamado da Takeda, que é esse laboratório japonês, que é uma vacina também maravilhosa. Nós não tínhamos praticamente nada, né? Nós tínhamos uma vacina anterior, que tinha uma eficácia menor. Então, essa vacina japonesa, ela demonstrou, não só no Brasil, mas como em outros países em que temos dengue, né? Que existe dengue, que ela é altamente eficaz. Ela é boa, ela não é altamente como uma vacina de febre amarela, por exemplo, mas ela tem uma eficácia muito boa e que todos devem ser vacinados. Porque dengue não é brincadeira, gente. Não. Dengue é uma doença viral que potencialmente grave para qualquer idade. E aí vai cair naquilo que a gente disse anteriormente. Nós não temos antiviral que mate o vírus da dengue. Então, nós médicos, o que nós fazemos? Nós damos condição para que o corpo, né, ele consiga passar por aquela turbulência que é o vírus, né? A passagem do vírus que dura aí 1 semana, né? Então, o que a gente tem é vacina. Perfeito. Eu já estou pensando aqui em todas as pessoas
especiais para quem nós vamos mandar o link desse episódio. Nossa, todos os grupos especiais, assim, vamos finalizar essas discussões e vacinar. Eu acho que o discurso tem que ser positivo, né? O discurso é de positividade, nós médicos também, além da gente saber o que a gente deve falar, a gente tem que motivar as pessoas. Nós somos motivadores. Motivar para o bem, gente. A gente motiva para vacina, para vida saudável, para alimentação saudável, para carinho, para afeto, para amor. Uma leveza, né? pro assunto. Uma leveza. Sim. E por falar em leveza também, a Cobal tinha falado sobre a comparação aí com a aviação. Eu acho... Eu adoro. Aqui pra gente. Para quem ainda tem um restinho de dúvida. Sim. Então, olha, eu gosto muito de aviação, eu gosto muito de avião, né? Talvez eu tenha um pouquinho de medo, e quando a gente tem medo, a gente precisa estudar para diminuir o medo, né? Então, eu gosto muito de falar de aviação, e eu acho que a aviação é o exemplo de segurança, né? De método, de repetição e de segurança. Então, eu estava dizendo o seguinte, que, por exemplo, quando eu entro num avião, né? A primeira coisa que as comissárias falam e o comandante fala é o seguinte: coloque o cinto, aperte o cinto, não tire o cinto durante todo o deslocamento daquela aeronave. Por quê? Mesmo que o sinal luminoso do cinto apague, você continua de cinto, porque nós temos turbulências que acontecem, chamadas turbulências de céu claro, que elas não são detectadas no radar. E aí você pode, numa turbulência muito grande, você vai sair do seu assento e você vai bater no teto da aeronave. Então você pode morrer por fratura de crânio, de coluna, né? Traumatismos graves e fraturas. Por que repete todas as vezes isso, gente? Porque todo mundo sabe, a ciência aeronáutica, ela mostrou que se você está sem cinto, tiver uma turbulência, você pode morrer. Não é assim? Uhum. Da mesma forma que tem... Por que você estava dizendo, né, sobre... a poltrona ela tem que ficar retinha. Porque se tiver um problema, uma evacuação, para sair daquele ambiente apertado, se a poltrona estiver reclinada, vai ser mais difícil, né? A outra pessoa que está ao meu lado, eu vou dificultar a saída dela. Então, assim, nós temos que seguir as regras da aviação. Com isso, a aviação é muito segura. Então, medicina é a mesma coisa, gente. Vamos seguir o que a ciência médica mostrou que funciona, que dá certo. Não vamos inventar a roda. A roda já foi inventada. Já foi inventada. É isso aí. Excelente. Né? Excelente, Cobal. Assim, muitíssimo obrigado. Para mim, para Carol, pro Pod Pediatras, é um privilégio muito grande ter você aqui, falando para as nossas famílias. E é importante a gente entender que a gente fala para a família toda, que a vacinação do adulto, que é... Você pai, você mãe, você é o contato de emergência do seu filho. Justamente. Então, a sua vacinação, a sua saúde, assim como fazer atividade física, se alimentar bem, cuidar da sua saúde de uma forma geral, estar com as suas vacinas em dia e evitar doenças evitáveis... Isso. Gente, isso é um privilégio muito grande, muito grande. Então, a gente fica muito feliz de falar desse tema. É um tema, assim, que brilha os olhos, porque a gente vê na nossa prática o quanto as vacinas são essenciais para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos avós, para os nossos pais. Então, foi um presente. Olha, o presente foi meu, meninas. Eu agradeço profundamente. Eu adorei o tema, né? E falar com pediatras tão maravilhosas, tão dedicadas, tão estudiosas. Eu fico super emocionada. Eu adoro estar com médicos, médicas, estudiosas, preocupadas, que não cansam de falar o óbvio para as pessoas, que gostam de ver que a criança, no caso da pediatria, está sendo bem cuidada, né? Então, eu acho que sinto muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. E foi ótimo, adorei, viu? Muito obrigada, viu? E para você que está assistindo e quer saber sobre vacina, tudo sobre vacina, não esqueça de compartilhar esse episódio que está muito enriquecedor. Obrigada. Muito obrigada. Até o próximo episódio.